Vou colocar aqui para apresentar. Bom, como eu já tinha introduzido para vocês o que são as formas nominais, vou só retomar novamente. Além dos tempos verbais, modos verbais que a gente viu na última aula, temos também as formas nominais verbais, né? Onde elas vão estar ali ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio, tá? Vou adiantar um pouquinho para vocês, a aula hoje será um pouquinho expositiva, né? Em relação a esse conteúdo, e aí vocês podem me interromper a hora que for, sem problema nenhum, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu retomo, ou vou tirando as dúvidas de vocês, caso tenha ficado da outra aula e assim por diante, tá? Só para dizer para vocês, as formas nominais do verbo, elas não exprimem por si só, né, aquela palavra onde vai exprimir um tempo ou um modo, né? O seu valor de tempo e modo vai depender de um contexto, ok? Ou seja, elas vão derivar ali de um radical e da sua vogal temática junto à desinência. Então, o que vai marcar o tipo de forma nominal, verbal, vai ser a desinência. E a gente vai ver como, tá? Além dela marcar essa questão aí de contexto relacionado ao tempo e modo, elas são nominais por quê? Porque elas exercem, além de exercer, né, a sua função de verbo, né, ação verbal, elas, dentro de um texto, dependendo do texto, elas podem exercer a função também de nome, né? Que os nomes são quem? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, tá? Conforme eu for passando os slides, eu vou explicando para vocês o que são esses nomes, tá? Já para adiantar, o substantivo é aquela classe gramatical que nomeia as coisas, né? Coisas, lugares, pessoas. Então, a gente vai ver como que esse verbo vai ser, por exemplo, visto numa função de substantivo, ou de adjetivo, ou de advérbio, tá? A primeira é a forma nominal no infinitivo. Bom, o infinitivo é aquela forma aonde é como o verbo está ali no dicionário, né? Correr, estudar, aprender, nesse formato, sem conjugação, como a gente já vimos nas outras aulas. Então, assim, a sua conjugação vai estar ali da forma como está no dicionário, tá bom? E aí, no caso do infinitivo, o que mais exprime vai ser a função de substantivo, tá? No caso do infinitivo. Os outros a gente vai ver que ele pode exprimir tanto de um adjetivo quanto de um substantivo ou advérbio, ok? E aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês, que é esse daqui, ó. Pedro tem um andar diferente. Deixa eu olhar se tem alguma pergunta. Aí eu já começo a explicar. Pedro tem um andar diferente. Bom, um andar diferente. O andar será o verbo, né? Que a gente vai ver ali dessa forma como está no dicionário, sem conjugação. Porém, antes desse verbo, né, desse andar aqui, a gente tem um. Esse um aqui, não sei se vocês estão vendo aqui o meu cursor, esse um, ele quer dizer o quê? Ele está expressando a função de um artigo, né? Se ele está expressando a função de um artigo, em seguida precisa vir um substantivo, certo? Sendo assim, o andar está na forma nominal do infinitivo, exprimindo a função de um substantivo, para que assim possa seguir a regra morfológica e sintática também, tá bom? Então, por isso que a gente tem a forma nominal no infinitivo e identificamos dessa maneira. Aí eu coloquei nesse quadrinho para que possa ajudar vocês a identificar, né? Então, andar está como um nome, qual o substantivo, né? E o que vem acompanhando esse andar é o artigo um, ok? Então, ali, se a gente tem o artigo e logo em seguida a regra é vir um substantivo, então
o andar vai ter a função de substantivo e não de um verbo, ok? Dúvida, vocês vão me interrompendo, tá? Sem problema nenhum. Peraí, professora, então Pode falar. o infinitivo é dado pelo um verbo com preposição de substantivo de identidade. Isso. Nesse caso, sim. Aqui que a gente precisa fazer. Olhar o que está vindo antes do verbo. Tá bom, Pedro? Se o que está vindo antes é um artigo, esse artigo, ele sempre vai ter um substantivo acompanhando ele, tá? No caso, por exemplo, se eu coloco a menina, ou deixa eu ver, colocar um outro verbo aí que apareça um artigo. Se eu coloco o prazer, o prazer de realizar esportes. Ali no começo a gente tem o, né? Ali a gente poderia dizer, prazer é um verbo, mas não chega a ser, porque a gente tem ali um artigo antes, ok? Então a gente sempre precisa olhar e fazer a análise junto com a regra, né? Se a regra é Mas no qual? caso, Pode falar, Pedro. mas no caso, mas agora fica meio confuso. Pode falar. A estrutura seria um artigo que depois vem um verbo? Isso, a gente vamos fazer uma análise, por exemplo, morfológica, né? A gente está vendo aí, por exemplo, um artigo e depois um verbo. Porém, olhando através do estudo semântico, a gente está vendo que, além desse andar ser um verbo, ele também tem a função, neste caso, de um substantivo, porque o que está acompanhando ele é um adjetivo, um artigo, perdão, que é o um, entendeu? Tá. Pedro? Bom, o próximo. Pode ir falando, sem problema nenhum. O próximo é o particípio, tá? No ensino infinitivo, a gente tem aquela forma nominal, que é igual como está no dicionário, como está escrito, sem conjugação. No particípio, já é uma ação verbal que ela chega ao fim, ou seja, ela foi finalizada, tá? E aí, esse verbo, ele vai ter a função nominal de um adjetivo, tá? Por quê? Esse substantivo, ele vai ganhar uma outra característica, ele vai ser alterado. Por exemplo, a jovem não escolhera, foi escolhida, tá? No caso aqui, esse substantivo jovem, né, foi alterado por esse adjetivo, escolhida, tá bom? Lógico, a gente vai falar assim, mas escolhida está enquanto um verbo. Sim, porém, neste caso, a gente está se referindo ao escolhida a quem? A jovem. A jovem é quem? É um substantivo ali. Okay? É um substantivo. E se eu estou colocando enquanto substantivo e estou modificando, trazendo uma característica, então tem a função de adjetivo, tá? E por isso será a forma nominal do particípio, tá bom? E aí eu coloquei aqui para vocês ao lado uma análise também bem simples, né? O jovem substantivo e o escolhida, que foi modificado, né? Para a função de adjetivo, tá bom? E ali a gente vai ter o tempo verbal, que é o escolhera, que vai ser mais que perfeito, certo? Peraí, professora. Pode falar. A estrutura então seria substantivo, tempo verbal e adjetivo, Isso daí foi a análise que eu fiz, para que a gente pudesse conseguisse identificar o particípio, tá bom? mas essa é a estrutura? Isso. Primeiro você vai olhar ali, o que está sendo modificado, Pedro? Você coloca, Pedro não escolhera, foi escolhido. Quem foi escolhido? O Pedro. Pedro é um substantivo próprio. Uhum. Escolhido vai ser ali o adjetivo dele, e sendo assim, foi modificado ali a função, tá? Mas o tempo verbal sempre vai ser mais que perfeito? Não, o tempo verbal vai mudar. Vai depender muito dali qual que é o contexto,
tá bom? Por Tá, isso que as formas nominais, elas não vão trabalhar por si só, né? Porque se for por si só, aí a gente não vai conseguir identificar nem quem é o tempo, nem quem é o modo, né? Então, o que a gente precisa fazer? Sempre olhar para... a gente precisa olhar ali para o contexto, certo? O contexto, às vezes, pode ser que o modo esteja no indicativo, ou a gente pode estar ali no modo imperativo, tá bom? Ou subjuntivo. Vai depender muito do contexto. então só pra ter certeza, então, sempre vai ser um adjetivo, forma nominal? Ó, no caso do particípio, a função sempre vai ser de um adjetivo, tá? Tá bom. Adjetivo ou advérbio. No caso do Tá, infinitivo, vai ser a função de substantivo, tá? E o gerúndio, que a gente vai entrar agora, que ele pode ter a função de um adjetivo ou de um advérbio. Porém, a maioria dos textos, o gerúndio, ele aparece mais ali na função de advérbio, tá? entendi. Eu vou colocar agora para a gente ver. Bom, o gerúndio é aquela ação verbal que está em curso, está sendo realizada, tá? E ali a gente não vai ter uma finalização, como no caso do particípio, né? E aí eu trouxe um exemplo para vocês também. E como eu já tinha dito para o Pedro, né? As funções são exercidas pelo advérbio e pelo adjetivo. Mas aparecerá mais textos e contextos aonde essa função nominal verbal estará sendo exercida pelo advérbio, ok? Eu peguei um trecho, esqueci de colocar aspas, mas eu peguei um trecho de uma obra que a gente vai ler ela, o conto inteirinho. Por exemplo, é um conto bem curtinho, gente, mas é só para vocês verem como que entram dentro de um texto, tá? Chegando afinal à terra do futuro esposo, eis que ele saiu de casa e veio andando ao seu encontro, tá? O gerúndio a gente tem aqui, ó, esse aqui, que é o andando que está em negrito, tá? Mas, professora, por que que ele é gerúndio? Por que que a função dele é um advérbio, tá? Nesse caso aqui vai ser um advérbio. Bom, antes da palavra andando, tem um verbo aqui, né? O vir, que está sendo conjugado, veio, ok? E aí, o andando, ele está sendo flexionado, ok? Ou seja, quando ele está sendo flexionado onde a sua ação verbal ainda está em curso, a gente vai chamá-lo aqui, no caso, de gerúndio. E por quê? Porque está sendo exercida uma função nominal de advérbio, tá? No caso, nome. Tá, mas como assim ainda? O advérbio, ele exprime a sua circunstância de acordo com o verbo, né? E as suas circunstâncias são quais? Lugar, modo, espaço, tempo, afirmação, negação, dúvida, tá? Nesse caso, é o modo como a pessoa foi andando ao seu encontro, tá? E aí, por isso que esse andando traz uma ação verbal também que está em curso, certo? E a sua função vai ser o advérbio, no caso, no caso que vai ser vai ser a circunstância de modo, perdão, tá? Até aqui tudo bem? Posso passar para o próximo? É que eu não estou Eu conseguindo não, olhar o chat hoje. eu não entendi a estrutura. Tá, eu vou falar da estrutura de. Eu não estou olhando o chat, agora eu tô olhando. Bom, como que funciona a estrutura, Pedro? No caso do gerúndio, a gente tem ali o veio e o andando. O andando que vai ser o gerúndio, né? Porque está exprimindo essa ação verbal que está em curso, né? A pessoa não finalizou, né? Mas o que está vindo aqui antes também? É um verbo. O Sim. verbo, o verbo ir, o verbo vir, tá? E aí, esse verbo, logo após se a gente for olhar, tem outro verbo aqui, né? Porém, está conjugado também. Mas, como que a gente vai trabalhar com essa análise seguindo a forma nominal do gerúndio? O veio, ele vai ser considerado como verbo, né? Seguindo a sua conjugação, e o seu tempo e o seu modo.
E o andando vai ser considerado como uma forma nominal verbal no gerúndio, tá? Então, é dessa forma que a gente vai analisar a estrutura, tá? O que está vindo antes também, tá bom? E outra, como que esse verbo ele está sendo apresentado, certo? Então, vai ser um verbo, mais um outro verbo no gerúndio, pode ser advérbio ou adjetivo. Isso. Só que nesse caso a gente tem aí um advérbio. Por que a gente tem um advérbio? Porque não está modificando o substantivo e não está dando característica, certo? Está dando o quê? Uma circunstância para esse verbo que é quem? O veio, vir, ok? Tá bom. Entendeu? Ah, deu para entender. É aos poucos. O que que acontece? A gente vai precisar é por isso que eu trouxe bastante texto, porque a gente olhar mais para o contexto, né? Não olhar só para essa palavra, mas olhar para o contexto e o que está vindo antes dessa palavra, né? Aí a gente consegue ali entender melhor o que está acontecendo, Tá bom. tá bom? Tá. Sendo assim, a gente tem as desinências, né? Como eu disse para vocês, lá a gente tem a estrutura dessa palavra, né? E aí a gente tem ali o radical, a sua vogal temática e suas desinências. Para que a gente possa identificar quem é o infinitivo, quem é o particípio, quem é o gerúndio, né? Além de entender o contexto, a gente vai olhar para a sua desinência. No caso do infinitivo, a gente tem essas formas aqui, ó. O ar, o er e o ir, por exemplo. Comer, estudar, andar, vir, sair, né? Sua forma, como está no dicionário, sem conjugação nenhuma. No caso do particípio, a gente já vai ter essa desinência aqui, ó. O DO ou DA, né? E aqui ainda podemos colocar o I também, tá bom? Por exemplo, escolhido, escolhido, participado, viajado, feito, tá? Então a gente vai ter essas formas aí. Nesse caso aqui, a gente tem como que a gente vai identificar se é com verbo regular e o irregular. O particípio ele vai trabalhar com esses dois tipos de verbo. E como que a gente identifica um e como a gente identifica o outro? Tá? No caso dos verbos onde a sua conjugação está terminada em IDO ou IDA, né? A gente tem ali verbos regulares. Escolhido, ido, tá? No caso dos verbos irregulares, como identificamos o particípio, né? A gente vai ter o final somente com a vogal O. Feito, por exemplo, tá bom? Feito, estudado, ok? Já no caso do gerúndio, não tem essa questão de irregular ou regular. Ele já vai ter ali a sua desinência sendo o NDO, tá bom? E aí eu coloquei alguns exemplos: andando, partindo, estudando, aprendendo, correndo, brincando, e assim por diante. Esses serão os gerúndios, tá? Até aqui tudo bem? Então a gente pode levar em consideração isso que você botou, tipo, o infinitivo termina com ar, er, ir. Sim, isso mesmo. Eu estava olhando o chat também. Bom, ótimo exemplo. É a Ana, né? Eu acho. No telemarketing utiliza bastante, né? Pela questão, assim, de trazer também, ali a gente vai estar trabalhando, vamos levar para o lado do linguístico, a gente está olhando muito ali pela questão de como, do advérbio, mais do advérbio do que do adjetivo, né? Como eu tinha dito, por exemplo, estarei dando uma circunstância para esse verbo, né? E aí tem ali um exemplo no chat, Pedro, que é exatamente isso, né? Que traz bastante gerúndio, tá? Tanto que
o gerúndio a gente utiliza bastante mais no oralmente do que na escrita, né? O gerúndio ali tem uma regrinha que se a gente utilizá-la, a gente já pode estar ali cometendo, por exemplo, quebrando, tendo um desvio ali da regra da sintaxe. Mas oralmente tá tudo bem a gente falar daquele jeito, né? Igual tem aqui, ó. Estarei te transferindo, estarei partindo, tá bom? Ótimos exemplos que ajudam bastante aí a entender essa parte do gerúndio. Sendo assim, eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Que é daquele conto que eu falei para vocês, que eu só tirei uma frase, né? Para vocês entenderem ali como que ele está somente ali na frase e como que a gente coloca isso dentro de um texto, né? Como a gente já traz ali no contexto maior. Só para falar para vocês, eu tirei esse conto da Marina Colasanti, nessa obra Contos de Amor Rasgados. É uma literatura juvenil e assim por diante, é literatura contemporânea. E ali tem uma série de contos que vai falar sobre a questão do amor, né? Sobre as várias formas do amor, tá bom? Vale super a pena ler, uma leitura bastante prazerosa. É uma leitura que eu indico também ali para aquele momento que vocês quiserem descontrair um pouco, né? Tem um pouquinho também de densidade, complexidade, tá? E aí eu peguei para a gente poder falar essa questão das formas nominais, verem como elas estão presentes ali. E por que dessa escolha? Né? Porque as formas nominais, elas podem aparecer, além delas aparecerem tanto no nosso cotidiano, né, e de uma forma oral, né, marcando ali com as marcas da oralidade, como que elas podem aparecer também na escrita, né? Ali a gente viu que tem uma estrutura, certo? Bom, aqui eu já corrigi para vocês depois. Sendo assim, como que acontece dentro de uma narrativa, né? A gente vai ver os dois parâmetros, duas tipologias. Tipologia argumentativa e a tipologia narrativa. Nesse caso, primeiro, é a tipologia da narração, tá bom? Aqui, na verdade, aqui, esse traço aqui de baixo era para estar aqui também. Atrás do espesso véu. Disse adeus aos pais e, montada no camelo, partiu com a longa caravana na qual seguiam seus bens e as grandes arcas do dote. Atravessaram desertos, atravessaram montanhas, chegando, afinal, à terra do futuro esposo. Eis que ele saiu de casa e veio andando ao seu encontro. Este é aquele com quem viverás para sempre, disse o chefe da caravana à mulher. Então ela pegou a ponta do espesso véu que trazia enrolado na cabeça e com ele cobriu o rosto, sem que nem se vissem os olhos. Assim, permaneceria dali em diante, para que jamais soubesse que havia escolhido aquele que a escolhera sem conhecê-lo. Então, traz aí um pouquinho do que está por trás desse véu, né? E aí que essa pessoa talvez vai ficar da interpretação de cada um, né? Fica aí no subjetivo de cada leitor, tá? Bom, eu fui mais para a marcação da parte da gramática, né? Não fui tanto assim para essa parte da interpretação desse ponto, tá? Mas se vocês quiserem trazer um pouco das impressões que vocês tiveram, está aberto, tá? Bom, vou direto à parte, as marcações que eu fiz, tá? E aí vocês podem falar as dúvidas de vocês. Eu marquei ali primeiro que foi e veio ali aqui andando, tá? E veio andando ao seu encontro. Bom, no caso a gente vai ter aí um gerúndio, que tem um verbo anterior, e após a gente tem ali um gerúndio, né? Que foi o modo
a gente tem o gerúndio, que vai ser aí o advérbio, que foi o modo como essa pessoa chegou até a outra, tá? Depois, eu marquei ali, se vocês tiverem notado, infinitivo pessoal. Eu já vou falar sobre ele, tá? O que havia escolhido, né? Aqui a gente tem também o verbo, né? Que é o ter, o tem, o haver, né? E após a gente tem aqui o particípio, tá bom? Depois a gente tem ele infinitivo pessoal, né? A gente não vai ter essa questão de verbo regular ou irregular, porém, a gente vai ter ali o infinitivo pessoal e infinitivo pessoal. No caso do infinitivo pessoal, é quando a gente consegue identificar quem é a pessoa, tá? Se é a primeira, a segunda, a terceira pessoa do singular e plural, tá bom? Ou se serão, por exemplo, no caso do impessoal, vai estar, por exemplo, o verbo sem a sua conjugação, tá? Nesse caso, a gente tem infinitivo no pessoal, aquele que a escolhera sem conhecê-la. Ou seja, ao invés de eu trazer ali no pessoal, sem conhecer, né, eu vou identificar esse sujeito. Quem é esse sujeito? Tá bom? Se eu estou identificando quem é esse sujeito, estarei colocando esse infinitivo no pessoal, tá? Então, só para retomar para vocês. Pessoal é quando a gente tem ali o verbo no infinitivo, onde ele vai estar marcado com as pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira, do plural ou do singular, tá? E no caso do impessoal, é o verbo na forma escrita básica, tá bom? Alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram colocar? Pera aí. É, eu fiquei na dúvida por que que é pessoal. Pode ir, se você quiser falar mais alguma coisa antes de responder. Oi. É infinitivo pessoal. Olha, lembrando a estrutura, eu lembro que é artigo que também, mais verbo que pode cumprir uma função de substantivo. Uhum. Pelo que eu entendi, o sem seria o artigo. Conhecê-la seria. Eu consigo entender, tipo, conhecê-la. Conhece do verbo conhecer. E o lá que tá cumprindo uma função de substantivo, tipo, conhecê-la. Não teve oportunidade de conhecê-la. Eu só não entendi por que que é pessoal. Eu vou explicar, vamos lá. Ó, o sem conhecê-la. Esse sem, ele está com uma função ali de advérbio, tá? Por exemplo, aquele que a escolhera sem, ou seja, não fiz algo, não aconteceu aquilo, né? Sem conhecê-la. Aqui a gente tem uma colocação pronominal. Por que pronominal? Porque aqui a gente tem um verbo, conhecer, tá? E o lá, que vai ser ali no caso do oblíquo, né? O pronome oblíquo da terceira pessoa. Que aí, trazendo para o caso reto, vai ser o ele ou ela, tá bom? Sendo assim, a gente tem uma colocação pronominal aqui, além de um caso aí de verbo e a pessoa, tá bom? Por isso que tá acho que foi essa dúvida. Aquele que a escolhera sem conhecê-la. É como se eu estivesse dizendo, Pedro, aquele que a escolhera sem ter conhecido, ou para não repetir a palavra ela. Aí, ao invés de eu repetir a palavra ela de novo, né, como eu já trouxe aqui, por exemplo, eu trouxe mulher, depois trouxe ela. Então, para que eu não repita aqui de novo ela ou mulher, a autora, ela vai trazer quem? Vai trazer uma colocação pronominal para substituir esse mulher e esse ela, tá bom? E aí, para ela Não, não deixar também, não sei se... Oi. acho que essa não é a minha dúvida. A Hum. minha dúvida é por que que é pessoal? Ah, tá. Por que Pessoal, porque eu definitivo tô identificando... pessoal? Ah, tá. Pessoal, porque eu tô identificando quem é a pessoa, entendeu? Ó, Como assim? Conhecê-la? Conhecê-la isso. tá. Eu posso identificar quem é?
Isso, ó, se eu falo para você conhecê-lo ou conhecê-la, ali, tá, além de ser infinitivo, né? Se eu trazer só a palavra conhecer, tudo bem para você, né? Você já sabe que o verbo está, tá na forma nominal do infinitivo. Agora tá, mas por que que você quis colocar ali um pessoal? Conhecê-la. Porque o infinitivo, ele não vai marcar esse tempo e esse modo com a palavra por si só, né? Então, para que eu possa me referir ao que está antes, eu vou transformá-la em pessoal e trazendo assim uma coerência para a pessoa que está lendo, certo? Por exemplo, aquele que escolhera a mulher. Ao invés de eu trazer dessa maneira, eu quis utilizar o verbo no infinitivo, conhecê-la. E aí, como eu identifico que é pessoal? Através desse lá, tá? Esse lá que ela coloca no texto, que marca esse pessoal, ok? Que aí ele pode ser no feminino ou no masculino. Nesse caso aqui, a gente vai dizer que está no feminino. Então tá conhecendo por causa que é uma pessoa que já conhece? Também, porque ela já conhece, e ainda por cima, porque está marcando quem é essa pessoa que ela conhece, que é uma mulher, ok? Ele, no caso. Ah, tá bom. Só que aí, no caso, trazendo a lenda para interpretação de texto, é uma pessoa que ele conhece, uma mulher, mas que ele nunca viu o rosto dela. Hum, Entendeu? Tá, tá bom. Pessoal, para ficar mais fácil para você. Se aparece lá as pessoas, eles, elas, eu, tu, nós, vós, vai ser infinitivo pessoal, porque tá, você consegue identificar quem é a pessoa junto desse verbo no infinitivo, certo? Oi? Ó, eu falei para você assim, se eu coloco lá as pessoas do discurso que a gente já viu, né? O eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, e após tem um verbo no infinitivo ali, o que que acontece? Você consegue identificar o que está vindo antes, que são ali as pessoas, ok? Você identificou essas pessoas e junto tem uma forma nominal no infinitivo, o que que vai acontecer? A gente tem ali o infinitivo pessoal. Agora, se eu coloco assim, fazer as lições de casa, você consegue identificar alguma pessoa ali? Não. Então, a gente vai ter um infinitivo impessoal, porque a gente não consegue identificar uma pessoa ali. Sendo assim, a gente tem ali uma oração sem sujeito, tá? No Então, caso, infinitivo pessoal é quando conseguimos identificar um sujeito, infinitivo impessoal é quando não identificamos. isso a gente não consegue identificar. Por exemplo, o fazer e o havia, quando esses dois aparecem, ou haver, a gente já não consegue identificar sujeito. Então, vai ser um infinitivo impessoal. Agora, quando a gente já consegue identificar ali quem é essas pessoas, como você disse também, tá certo agora, a gente já tem infinitivo pessoal, tá? Tá bom. Imagina, qualquer dúvida você pode falar mais que a gente vai trabalhando mais ainda. E aí, eu peguei o gancho do texto que a gente viu na aula passada, né, que a gente viu a questão 17 do Enem, para trabalhar a questão de tempos e modos. Eu trouxe esse texto novamente para falar da questão da narrativa, para a gente poder entrar no argumentativo. Você fala do participe? Falei do particípio, mas se você quiser, eu posso retomar ele, se tiver ficado alguma dúvida. É, ficou. Falar. O substantivo seria o quê, né? Ó, vou ler para você o trecho todo. Para que jamais soubesse o que havia escolhido. Ao invés de eu dizer a mulher que eu tinha escolhido, ele substituiu ali por ela, no caso, a escritora, substituiu pelo quê? Havia, que é um verbo, né? Nesse caso vai ser um verbo auxiliar, e o escolhido, ou seja, algo que esse homem escolheu, que foi quem? A mulher.
A mulher é quem? É o substantivo, tá? E aí, no caso, a gente tem aqui um verbo auxiliar junto de uma forma nominal, que vai ser aqui o adjetivo no particípio. Peraí, assim, o escolhido seria o adjetivo. Isso, adjetivo. Tempo verbal seria o havia. Não. Ó, isso, o tempo verbal, no caso, está no pretérito, tá? E aí, o que havia escolhido? O havia, nesse caso, ele só está como um verbo auxiliar para trazer uma coerência e uma concordância para esse outro verbo aí que é o escolhido. Mas aí não tem substantivo, né? Não, aqui ele foi totalmente substituído. Ao invés de colocar, por exemplo, soubesse a mulher que havia escolhido, aí já perde totalmente ali o sentido do que da leitura, né? E de sua concordância e regra gramatical. Então, vou substituir toda essa ideia por somente isso daqui, para que jamais soubesse o que havia escolhido. Havia enquanto um verbo auxiliar e o escolhido vai estar aí como uma função de adjetivo, tá? E o que foi que ele escolheu? Ele escolheu uma mulher, né? A mulher que foi de encontro a ele. Você disse que o que e o havia estão como auxiliares? Isso. Auxiliares vai entrar ali o tem, o haver, foi. Sempre a gente tem que olhar quem são esses verbos também. Eu marquei quem pode ser os verbos auxiliares, que é o tem, o tinha, foi, que vai auxiliar para ter esse particípio em seguida. É, é que ficou meio confuso mesmo pra mim. É que eu consegui identificar a parte do adjetivo, só, só que, tipo, eu achava que o que tava função de um substantivo. É que aí a gente tem, como eu posso dizer para você, se o que, ele vai entrar como pronome relativo. Por isso que a gente não vai dizer que ele é um substantivo aí, tá bom? Acho que você está fazendo isso por conta do o, que é um artigo também, talvez, não sei. Mas é por causa Sim, desse que. E ele vai entrar aí como pronome, não tem como eu colocar como substantivo, tá? tá bom. Bom, e aí só para a gente não tomar muito tempo de vocês, tá? Vou tomar só 5 minutos, Ana, só para finalizar, tá? Eu grifei aqui essas partes também, tá bom? Para vocês verem como que as formas nominais verbais, elas estão presentes aí durante toda a prova, né? Se a gente for parar para analisar todos os textos, né? As formas nominais estarão ali presentes. Porém, aí é legal a gente olhar também para quais tipologias, né? E como que elas estão ali seguindo a regra das formas nominais, tá? Aí eu coloquei aqui no caso do gerúndio, fiquei horas ligando sem parar, mas só chamava e ninguém atendia. Ou seja, aqui vai trazer só uma das características do gerúndio, que é o quê? Aquela ação que ela está sendo contínua, tá? Fiquei horas ligando. Ou seja, é uma ação que ela não teve um fim, tá? E depois descobrir que é apenas para descobrir que eles são todos iguais. Pedro, o exemplo do infinitivo pessoal aqui, ó, tá? Depois, esse último aproveitou que eu estava distraído, particípio aí, e antes a gente tem o verbo no tempo verbal pretérito, passado, e não desceu do táxi junto comigo, tá? E Cadê o aqui eu tenho. pessoal? Oi? O pessoal descobrir que. Descobri que eles. É junto aqui, ó. Ah, Aí vai tá. ser pessoal, tá? Ah, tá. Faz sentido agora. Pensando bem. Aqui a gente tem o gerúndio também, né? Pensando bem. Esse gerúndio está aí com a função de advérbio de modo, tá? Porque aqui, ó, tá iniciando um período, mas
eu vou já adiantar um pouquinho. No caminho da loja de celulares, vou passar numa papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou, né? Ou seja, ele está concluindo a ideia. Pode ser, tem linguistas que falam, mas o gerúndio está ali está iniciando o período, né? Mas, para colocar um gerúndio ali no começo de um período, para ele poder iniciar, né, a ideia, essa ideia ela tem que ter a ver com o período anterior. Quem é o primeiro período? No caminho da loja de celulares, vou passar numa papelaria. Essa é a primeira ideia, primeiro período. Pensando bem, segundo período já, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Ou seja, conclui a ideia anterior, conclui o período anterior. E por isso que o gerúndio, nesse caso, ele está correto aí, tá? A gente vai ver um outro caso onde está cometido de um desvio, tá bom? Acho que você recomendaria a gente não se apegar tanto à estrutura, né? Porque eu É, acho que eu tô cometendo esse erro de me apegar à estrutura e não ver a terminação isso, do verbo. Acho que é exatamente. mais seguro ver a terminação do verbo do que me apegar à estrutura. Isso. O que eu posso te indicar pela questão da estrutura, que, né, que dá pra dizer que tá bem apegado a isso. Tenta olhar mais pela questão da função, né? Que função o gerúndio tem, né? Onde eu posso utilizar, onde eu não posso utilizar, qual que é o contexto que ele está. Porque dentro dos vestibulares, né, se a gente está com esse olhar mais para o Enem, ali tem um olhar onde o critério é semântico, onde ele não vai olhar para a estrutura, onde ele irá olhar além das regras gramaticais e sua construção sintática, ele vai olhar mais para sua questão ali um pouquinho da funcionalidade, né? Esse gerúndio aí, ele está correto ou ele está incorreto nesse caso? Nesse caso aqui, ele está correto, tá? Agora, se você vai escrever, por exemplo, numa redação do Enem, aqui é uma redação do Enem que eu peguei e analisei para explicar para vocês. Aqui nesse caso, o que acontece? Já é acometido de um desvio, porque o texto dissertativo argumentativo, e seguindo a regra de sintaxe, né, desse tipo de gênero textual, não podemos começar com gerúndio, entendeu? Então, olha ali, como o gerúndio aparece? Te transferindo, enviando, passando. Olha para a desinência dele, NDO, certo? Aí agora eu vou para a parte da sua construção sintática, onde eu posso utilizar no começo e onde eu não posso utilizar no começo, né? Que aí já entra um pouco dessa parte do contexto, tá bom? Qualquer coisa a gente vai retomando, vai relembrando para você poder se desvinculando um pouquinho dessa questão da estrutura, tá? Só não vou tomar muito mais tempo de vocês. Na próxima aula, eu continuo daqui em diante, por quê? Daqui em diante, a gente já está trazendo aí a parte da redação do Enem, tá? Eu trouxe, eu peguei esse trecho, na verdade, o trecho correto é esse daqui, tá, gente? Que tá com azul mais claro. É de uma aluna do Enem, que ela tirou nota 1000, e aí, aqui é a introdução dela, tá? E aí eu fiz essa brincadeira, eu peguei numa parte da internet para poder fazer essa brincadeira com as formas nominais, né? Para a gente poder analisar quando que a gente pode utilizá-lo e quando que a gente não pode utilizá-lo, quando que é um desvio e quando não é um desvio, né? Porque seguindo a cartilha, vou mostrar para vocês, não sei se já chegaram a ler a cartilha. Eu vou explicar para vocês também na próxima aula. Eu vou compartilhar com vocês aqui para vocês verem como que é a cartilha, quem não viu ainda. Essa é a cartilha, tá? Esse daqui é do ano de 2023, mas não muda. Na página 11 começa a falar das competências. E aí eu disse em uma aula que a gente vai trabalhar somente a competência 1, né, que é onde está as partes ali da gramática. E vai ajudar você, Pedro, a sair dessa questão da estrutura, tá? E aqui fala o que, que eles pedem nessa competência 1 na redação do Enem, né?
E aí traz também a parte da questão das formas nominais, né? Que tenha, por exemplo, se a gente for colocar o gerúndio para iniciar uma ideia, está errado, e aí o que vai acontecer? Vai ser considerado como um desvio de uso de registro que foi colocado informalmente ou de marca de oralidade, tá? Sendo assim, por isso que a gente está trabalhando esses conteúdos, para poder estar atrelado à produção de texto de vocês e aos conteúdos que caem na prova. E aí eu peguei esse trechinho da aluna, né, para mostrar para vocês a diferença, né, de quando a gente não pode começar com um gerúndio, no caso do texto dissertativo argumentativo, e quando podemos começar, como que a gente inicia, né? A gente inicia sendo assim, com um conectivo, para depois seguir com um verbo, tá? E essa forma nominal aqui tem crescido, né, que está no particípio, não tem problema, porque ela está seguindo a sua forma correta, né? O tem, do verbo ter, e logo após o crescido, tá bom? Por hoje é só. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem falar ou dizer na próxima aula, tá? Que a gente vai continuar, só para poder finalizar e vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer para vocês, tá? E que essa parte vai ajudar vocês também bastante na parte da redação do Enem, tá bom? Aí na próxima aula leremos a cartilha juntos e faremos um pouquinho dessa análise das formas nominais verbais. Só que vamos olhar agora somente para o texto dissertativo argumentativo, que é isso, olhar mais para a redação aí do Enem, tá? Vivian, muito obrigada. Você arrasa demais, viu? Imagina. Espero que tenha ajudado bastante. Espero. As próximas aulas vai ser mais com esse olhar mesmo para a competência 1, tá? As outras competências vão acabar entrando na aula dos outros professores, não é ideia. Então, a gente vai ter mais esse olhar para a competência 1, tá? Só para poder finalizar, prometo. E aí a gente vai olhar como que a gente pode auxiliar vocês também na escrita, que acho que não tem como a gente olhar só para a parte da gramática, olhar mais para o olhar mais da estrutura, que aí depois a gente não consegue sair, né? Sendo que o Enem já vai pedir outra coisa, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar nos slides, tem meu contato, e-mail, todos os tipos de contato. Se não, na próxima aula vocês podem estar retomando alguma coisa que não tem problema, tá bom? É isso, boa noite para vocês, bons estudos, boa semana.